Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, gostaria de deixar um trecho nessa semana sobre o profeta Jonas, que está no livro do próprio Jonas, capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um seu Deus, e lançaram no mar fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o seu Deus. Talvez Deus lembre-se de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lançamos sorte, para que saibamos por causa sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Meus irmãos, essa palavra sobre Jonas, todo mundo conhece, sabe qual é a procedência, o que aconteceu, o que ele fez para que pudesse pagar esse preço. Essa palavra nos chama atenção porque Jonas recebeu o chamado, a vocação de Deus para ir pregar contra essa cidade chamada Nínive. Era uma cidade que a sua malícia, os seus pecados subiu às narinas de Deus. Eles eram idólatras, faziam tantas coisas, tantas injustiças que eles faziam, e isso não agradou a Deus. Então Deus enviou Jonas para pregar a eles o arrependimento. E se eles se arrependessem, Deus não ia destruir aquela cidade. Mas a Bíblia diz que Jonas ele fugiu. Ao invés dele ir para Nínive, ele pegou, chegou até o porto chamado ali de Jope, e ali ele achou uma passagem para Tarsis e pagou a passagem e foi para Tarsis. E a Bíblia diz que o que me chama a atenção é que quando Deus chamou Jonas, eu quero entender dessa seguinte forma, que Deus ia se encarregar de pagar tudo para Jonas. Deus chamou ele para ir para Nínive, ele não ia pagar nada. Mas se ele obedecesse ao chamado, à vocação que Deus tinha dado para ele. Só que acontece, ele fez uma fuga. E nessa fuga, ao invés de Deus pagar para ele, ele que pagou a passagem. Olha que interessante. Além de estar fazendo aquilo que Deus não mandou fazer, e ainda teve que desembolsar do seu bolso uma quantia para fazer aquilo que era errado, fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Sabe o que me chama a atenção nesse trecho? É que muitas das vezes fazer a vontade, o querer do Senhor, nós não pagamos nada. Pelo contrário, quando nós fazemos a vontade do Senhor, fazemos o seu querer, aquilo que Ele determina, aquilo que Ele manda nós fazer, ao invés de nós pagarmos, desembolsar algo do nosso bolso, ao invés de nós pagarmos, nós vamos receber do Senhor. Se Jonas tivesse obedecido ao mandado, ao chamado de Deus e fosse até Nínive, ele não ia pagar nada, mas pelo contrário, ele ia receber da parte do Senhor uma bênção muito grande, por ele obedecer ao chamado de Deus. Mas o que eu quero entender é que Jonas, a Bíblia dá alguns comentários, mas também era uma cidade que Jonas ouviu dizer que ele já tinha feito grandes males aos profetas que antecedeu a ele. Era uma cidade maldosa, cheia de maldade. Então eu quero entender que talvez Jonas, por esse meio, ele não quis ir por a cidade. Mas há comentários também que Jonas não quis ir porque ele sabia, se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar eles daquelas maldades. E isto acontece muito em nossos dias. Muitas das vezes nós não queremos fazer bem por algumas pessoas porque sabe que Deus vai perdoar as pessoas. Mas quem
é o dono de cada alma, de cada pessoa. Quem morreu na cruz do Calvário por cada do bom ao ruim foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso papel é pregar a palavra de Deus, ao bom, ao ruim. Se o ruim fez tantas coisas ruins, nós devemos pregar a palavra de Deus para ele. Se ele se arrepender, o Senhor vai perdoar, e o mesmo direito que você que é perdoado pelo Senhor, o mesmo direito que você tem de estar servindo ao Senhor, o mesmo direito que tem de você que é fiel ao Senhor ir para o céu, aquela pessoa ruim, aquela pessoa que só fez coisas ruins na vida, se ele se arrepender e pedir perdão, ele vai ter o mesmo direito que você tem, meu querido. E Jonas não pensava desse jeito, porque o povo de Nínive era um povo maldoso. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, e ele usa uma outra pessoa, um irmão, uma irmã, um profeta, seja lá o que for, para essas pessoas, para esse lugar, para essa pessoa se arrepender, essa pessoa vai ver e vai ouvir a palavra de Deus. E o que aconteceu foi isso, que Jonas, ele fugiu, pensando ele que estava fugindo da presença do Senhor. Mas quem é que consegue fugir dos olhos de chamas de fogo do nosso Deus? Ninguém consegue fugir do nosso Deus. Deus estava vendo tudo. Às vezes nós recebemos da parte de Deus para fazer algo para Ele e nós não fazemos. E Deus deixa, né? Deus dá linha para nós, deixa nós fazer do nosso jeito. Mas lá na frente o Senhor vai nos puxar essa linha e vai fazer nós voltar e fazer aquilo que Ele mandou fazer. Foi o que Deus fez. Deus poderia, na hora que Ele fosse lá comprar a passagem para Tarsis, Ele podia chegar lá no porto de Jope, chegasse lá, Deus podia fechar as portas, não teria passagem, nem para Tarsis, nem para qualquer outra cidade circunvizinha naquela época. Deus podia fechar lá e Ele não conseguia comprar passagem para lugar nenhum, e somente passagem para Nínive. Deus podia fazer assim, podia colocar assim naqueles portos daquela época, só teria passagem para Nínive e fechar todos os outros caminhos para Jonas não fugir e fazer o querer e a vontade do Senhor. Deus podia fazer isso, mas não. Deus deu linha para Jonas, Deus deu corda para ele, deixou ele fazer do jeito dele, mas lá na frente ele teve, que pagar pelas consequências. Qual foi a consequência que ele teve? Primeiro, teve que pagar a passagem do navio para ir para o lugar que Deus não mandou. Segundo, esse navio, para esse lugar que ele foi chamado Tarsis, Deus enviou uma tempestade que o barco ia a pique, ia afundar. E resumindo a história, como todos já conhecem, lançaram sorte entre os marinheiros e a sorte caiu sobre Jonas. Então os marinheiros entenderam que Jonas era o culpado daquela tempestade, de todos eles estar quase para morrer naquele mar. Eles pegaram e perguntaram para Jonas: que fazemos com você, Jonas? Por que você fez isso conosco? E aí Jonas falou assim: só tem um jeito, me joga no mar e a tempestade vai parar. E aqueles homens lavaram as mãos e falou que a sorte dele não caia sobre nós, que não sejamos culpados por isso, e jogou Jonas no mar. E na mesma hora que Jonas jogou no mar, foi jogado no mar, a tempestade parou. Deus enviou um grande peixe, e o peixe tragou Jonas, e ali aqueles marinheiros seguiram a sua vida adiante, e agora ali era somente Jonas, o peixe e Deus. Ali era o trabalhar de Deus com Jonas. E a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites nesse grande peixe, até ele se arrepender e fazer uma oração ao Senhor. E a sua oração foi qual? No ventre do grande abismo, dentro de um peixe, clamei ao Senhor, e ele ouviu a minha voz. E a Bíblia diz que quando Jonas fez essa oração, o peixe levou ele e jogou nas praias de Nínive. Ora, Nínive era o lugar que era para ele ter ido de navio, mas como não obedeceu aquilo que Deus determinou para ele, foi obrigado a ir de um outro transporte que Deus providenciou. O que eu aprendo aqui? Que Deus tem um caminho traçado para cada um de nós, e esse caminho traçado por Deus, ele vai fazer da melhor forma. Mas se nós temos que fazer algo para Ele e não fazemos do jeito que Ele quer, aí nós somos obrigados a fazer de outra forma, pagando consequências, pagando
pelos erros que nós fizemos ao não obedecer a voz do Senhor. E foi o que aconteceu de Jonas. Qual foi as consequências que ele teve de não obedecer a voz do Senhor? Ele teve que fazer de qualquer jeito. Ele foi levado à grande cidade chamada Nínive com um peixe. Mas só Deus sabe a aflição, a angústia, o medo que ele passou dentro desse grande peixe por 3 noites e 3 dias. Então, meu querido, termino por aqui dizendo que melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer o mandato do Senhor. Se o Senhor mandou você fazer algo, faça, porque o Senhor vai se responsabilizar. Mas se você não fizer, meu querido, e for para você fazer, de um jeito ou de outro, você vai ter que fazer, que Deus vai fazer você fazer o querer e a vontade dele. Então, não é melhor já fazer? Quando Deus mandar você fazer algo, faça logo, para não pagar o preço, para não pagar pelas consequências em não obedecer o chamado do Senhor. E eu termino aqui dizendo que o que você quer fazer? Você quer pagar ou quer receber? Ou melhor dizendo, é melhor pagar ou melhor receber? É melhor receber, né? Então o que acontece? Se você fazer o querer, a vontade do Senhor, ao invés de você pagar, você vai receber do Senhor um benefício muito grande na sua vida. Mas se você não fazer o querer e a vontade do Senhor, aquilo que Deus mandou você fazer, ao invés de você receber, você vai pagar. Por que você vai pagar? Você vai desembolsar muitas vezes dinheiro, né, da sua vida financeira para fazer tal coisas, e vai só gastar dinheiro e não vai dar em nada. E além disso, você pode pagar vai ter sérias consequências por fazer do seu jeito. Então melhor, meu querido, melhor, meu irmão, meu amigo, fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não faça do seu jeito, faça do jeito que Deus mandou fazer. Obedece o chamado do Senhor, e o Senhor vai te abençoar, e você vai receber uma grande bênção da parte do Senhor. Termino aqui deixando essa palavra para você nessa semana. Saiba que se você obedecer o chamado do Senhor, o Senhor tem algo para te dar. Amém? Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal, né? Ative o sininho, e aí toda vez que eu postar uma palavra, né, aí você vai receber. O meu canal é @Jeremias1967. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, e não esqueça, obedeça ao chamado do Senhor na sua vida.